No dia que temos vivido com tragédias e caos, vendo através da mídia no dia a dia, eu me deparo com esse texto bíblico e eu vejo em Neemias o tipo de voluntário que se prontificou a tentar reerguer uma cidade destruída e amparar os necessitados. Eu vejo em Neemias um voluntário que não precisou passar por uma pressão para que se prontificasse a fazer alguma coisa. Para quem conhece um pouco da Bíblia e da história, sabe que Jerusalém foi, é e sempre será a cidade amada de Deus. Mas a própria Jerusalém, um dia, ela também foi destruída, quando no ano 598 a.C., o Império Babilônico, através do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu e levou pessoas cativas para o seu império. Mas foi somente no ano 586 a.C. que o rei Nabucodonosor ele causou uma carnificina total. Ele causou uma destruição total, levando inclusive as preciosidades, as riquezas de Jerusalém para o seu império babilônico, deixando Jerusalém em ruínas, deixando Jerusalém numa verdadeira pobreza e miséria. Os anos se passaram e Jerusalém nunca mais conseguiu se reerguer. Mas numa certa ocasião, um rapaz chamado Neemias, estando ele trabalhando a mais de 1.500 quilômetros de Jerusalém, na fortaleza de Suzã, nessa província, quando ele era copeiro do rei, ele recebeu uma notícia de um dos seus irmãos de Jerusalém que a cidade estava uma verdadeira tragédia, estava vivendo uma verdadeira miséria. As portas haviam sido queimadas, os muros destruídos, dentre outros fatores caóticos. Em suma, Jerusalém estava totalmente perdida. Jerusalém estava totalmente devastada. As pessoas que ali ainda habitavam, pobres, elas não tinham mais esperanças. Os vossos sonhos haviam sido destruídos. Este povo precisava de um amparo, mas quem poderia ampará-los? Quando Neemias, o copeiro do rei, recebeu esta notícia, a Bíblia diz que ele se entristeceu muito e passou a chorar, mas não ficou somente por aí. Neemias, ele passou a orar por aquele povo, ele passou a jejuar por aquela cidade, ele passou a interceder por aqueles que estavam vivendo precariamente naquela cidade, naquela situação. Em uma certa ocasião, Neemias, ele comparece diante do rei, e quando ele comparece diante do rei, o rei nota que há um semblante de tristeza na face de Neemias. E ao perguntar a Neemias o que estava acontecendo, por que você está triste, Neemias? Neemias responde que ele estava triste porque a cidade aonde habitava o seu povo estava em ruínas. O seu povo estava sofrendo e precisava de uma ajuda, de um apoio para se reerguer. Neemias aproveita e pede ao rei que ele possa permitir que ele vá até a cidade e ajude os seus irmãos. Ele pede ao rei para que permita que ele vá até a cidade para tentar reerguer aquela cidade. E pedir nunca é demais, o rei atendeu a Neemias. Neemias foi até Jerusalém. Neemias não era obrigado a fazer aquilo. Neemias, ele não era obrigado a largar o seu trabalho, a largar o seu palácio onde ele era empregado, aonde ele tinha todo o conforto, e viajar mais de 1.500 quilômetros até uma cidade que não tinha mais como ser reerguida aos olhos humanos. Neemias estava bem no conforto aonde ele habitava, mas ele se voluntariou a ir até Jerusalém para tentar reerguer. E ao chegar ali, Neemias dá uma lição que devemos colher no nosso dia a dia. Neemias, ele amparou as pessoas que ali estavam. Neemias trouxe palavra de conforto. Neemias trouxe palavras positivas às pessoas que estavam sem esperança naquela cidade totalmente devastada,
totalmente destruída e Jerusalém voltou a ser reerguida. Os muros caídos voltaram a ser levantados. As portas que haviam sido destruídas, queimadas pelo Império Babilônico, elas foram novamente trabalhadas e voltaram a ficar no lugar, foram erguidas novamente. O povo começou a voltar a sonhar, a ter esperança. Através de Neemias, Jerusalém foi reerguida. Jerusalém, ela voltou a sonhar. Neemias é o tipo de pessoa que muitas cidades estão precisando. Neemias é o tipo da pessoa que muitas cidades hoje estão precisando. Muitas cidades e muitas pessoas estão precisando de um amparo, de um consolo, de uma palavra que venha animar novamente elas a acreditarem nos seus sonhos. Muitas cidades que sofreram enchentes, sofreram perdas, estão precisando de voluntários como Neemias, que inclusive não estão esperando uma profecia da parte de Deus para fazer alguma coisa, porque quando se trata de amparar os necessitados, de ajudar as pessoas que perderam tudo, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando uma profecia da parte de Deus, se é para irmos ou não irmos, porque quando se trata de ajudar o necessitado, isso deve ser feito hoje, isso deve ser feito agora. Por isso, Neemias é o tipo de voluntário que muitas cidades estão precisando. Neemias não era uma pessoa de alto poder aquisitivo, não era um grande empresário, como muitas pessoas hoje, eu já ouvi comentando, dizendo, se eu fosse um empresário, se eu fosse um dono de supermercado, se eu tivesse muito dinheiro na minha conta bancária, eu ajudaria essas cidades que estão devastadas, que sofreram enchentes. Minha gente, as pessoas estão precisando, não é simplesmente de alguém que é um empresário, que tem muito dinheiro, não importa se você é copeiro, não importa se você é um servente de pedreiro, não importa se você é um faxineiro ou uma diarista, o seu ato de ação vale mais e fala mais alto do que qualquer poder aquisitivo ou posição de classe social. Deus está precisando de voluntários como Neemias para enviar a muitas cidades que estão chorando, que estão angustiadas, que estão sem esperança de voltar a se reerguer. Seja um Neemias, seja um voluntário, sem nenhuma pressão de alguém, sem que seja necessário o pastor ficar empurrando você, sem que você queira brilhar ou se aparecer na mídia. Seja um voluntário até mesmo anônimo, que esteja pronto, esteja com desejo de reerguer cidades destruídas e amparar pessoas que tiveram seus sonhos destruídos. Seja um voluntário como Neemias. Há muitas cidades que estão precisando de mim. Há muitas cidades que estão precisando de você. Estão precisando dos Neemias de hoje.